Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suquita. Iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje é dia 10 de março, quinta-feira, né? Véspera da sexta-feira, né? Mas é quinta-feira ainda. Bom, o assunto que eu vou falar hoje tem ainda a ver com política, a ver com a crise política, com a questão lá da Lava Jato, Petrobras, né? É um assunto que eu acho que no Brasil não se fala muito em outro assunto, a não ser esse, principalmente agora que estamos perto do dia 13 de março, que é dia das grandes manifestações a favor do impeachment da Dilma, e tem gente também que vai fazer também manifestações contra o impeachment, mas tudo bem. Agora uma outra bomba, é bomba, essa música antiga, hein? Nossa, eu lembro lá dos anos 2000, essa bomba. Mas é um assunto bem importante. Continua o cerco fechando para o governo, para o ex-presidente Lula e também para ex-presidente Dilma Rousseff, mas mais precisamente para o presidente Lula. Lula é desculpa. Lula é denunciado pelo Ministério Público de São Paulo por lavar dinheiro. Ministério Público de São Paulo denunciou criminalmente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a sua mulher Marisa Letícia no caso do Tripex. Bom, desculpa. No caso do Tripex 164A, no condomínio Solares, no Guarujá. A denúncia foi protocolada em São Paulo ontem. A promotoria sustenta que o petista cometeu crime de lavagem de dinheiro, ao supostamente ocultar propriedades do imóvel originalmente registrado no nome da empreiteira AOS. A informação em base em longa investigação realizada pelos promotores Cássio Concelino e José Carlos Brat. O promotor diz que tem indícios que houve uma tentativa de esconder a identidade do verdadeiro dono do Tripex e o que pode caracterizar crime de lavagem de dinheiro. A reforma constatada pela empresa contratada pela empresa AOS é alvo de investigação da Operação Lava Jato, que custou 777 mil reais. Segundo o engenheiro Armando Braghi, sócio administradora da Talento Construtora, segundo o Celso da Talento Construtora, em 2006, quando o Lula se reelegeu, né? Depois de muita coisa ruim, né, muita desgraça contra o nosso povo, ele se elegeu, mas tudo bem, isso não é o caso. O presidente Lula declarou à justiça possuir participação na cooperativa habitacional do valor de 47 mil. A cooperativa a Bancop, que com problema de caixa repassou o empreendimento AOS, e a Polícia Federal e a Procuradoria da República suspeitam que a empreiteira pagou propinas a agentes públicos em troca de contratos fraudulentos, né? Então, Lula foi denunciado pela Justiça Federal em São Paulo, Ministério Público, por lavagem de dinheiro. Nossa, depois que a gente lê essa matéria, cara, a gente não sei qual vai ser a nossa reação, né? Não sabemos que vamos ficar transtornados, indignados, por nós sermos enganados desse tempo todo, ou sentimento de alívio por ter sido desmascarado uma coisa, né, e ser desmascarado essas histórias, né? Mas é muito importante isso, é muito curioso isso, né? Ou seja, em 2006, quando todo suspeito que ele ganhou a eleição meio que usando coisas erradas, realmente a gente suspeita mesmo, o Ministério Público suspeita, né, que ele usou terrorismo para ganhar a eleição. Terrorismo que eu digo, né, não é terrorismo de atentado, de coisa ruim, é terrorismo, digamos, de tipo jogar, de inventar dossiês contra candidato tal. O PT fez isso em 2006, claro, desmascarou, mas
o PT ganhou de qualquer jeito. Mas o Lula fez de tudo para ser eleito em 2006, né? Foi topar tudo para eleição. E olhando isso aqui, né? Esse fato aqui, né, quando ele declarou bem, mostra que alguma coisa tá errada, né? Ou seja, o cerco tá se fechando, né? A gente não tem mais como olhar para o ex-presidente com os olhos, com os outros olhos. A gente olhava até 2010, ou seja, eu olhava até 2006. Depois de 2006 eu comecei a olhar ele com olhos tortos, né? Mas a população olhava ele como um santo consagrado em 2000 até 2010, né? Quando, né? E o que acontece? A gente vê que aquela figura que se achava o herói do Brasil, o filho do Brasil, a gente está vendo que as coisas são outras. Então, infelizmente, a gente está sofrendo esse problema político no Brasil. Tem o problema também da Dilma, né? A gente sabe muito bem. A situação, eu disse em outros vídeos, está periquitante. Não tem como mais se sustentar o governo atual. Não dá mais para que esse governo fique, né? Não dá para governar você tendo muitos escândalos, você tendo juiz federal, Ministério Público processando, né? Então é muito complicado a situação do governo do PT, né? Porque denunciou o Lula, mas pode chegar na Dilma, né? Porque um é um colado, né? Ou seja, a Dilma é um embrião do Lula politicamente, né? Quando a gente vê vários casos de embrião da história, por exemplo, Pita, lembra quem é de São Paulo que lembra que ele foi eleito em 96? Ele é embrião político do Maluf, né? E veja o que aconteceu, né? Politicamente, né? A bosta que foi feita, né? Então ele é um embrião político, né? Ela é um embrião político. Então, se ele der denunciado, ela vai também tomar no rabo, né? Então a situação está complicada para a nossa política, mas nós, o povo, não podemos perder as esperanças. Vamos à rua, sim. Quem puder ir para a rua dia 13, vai para a rua protestar contra isso. Quem quiser também protestar a favor do governo, tá livre, porque vão fazer protestos a favor do governo, tá livre. Aqui existe uma liberdade. O que não pode ter a libertinagem, certo? E imposição de posição de situações. Por exemplo, você é contra a Dilma, você não pode impor e fazer chantagens ao amigo que não é a favor da Dilma, que quer a favor da Dilma. Então não vamos ser intolerantes, certo? Cada um tem direito de ser um lado ou outro, ou coxinha ou pretária, vamos dizer dessa forma. Cada um tem o direito de ser o que for. O que você não pode é impor o outro a ter o mesmo pensamento político que você. A pessoa tem que ter um pensamento político baseado em análise, em base de notícias ou outros tipos de fato, para chegar na conclusão, ou mesmo sentir no ar a situação, para você chegar na conclusão, não ser influenciado, porque tem muita gente que vai falar, você é Dilma, por que você quer que a Dilma saia? Não sei, eu quero que ela saia. Temos idiotas que têm esse pensamento, né? Tipo, vai porque os outros vai, amigo vai, namorada vai, nas ideias, porque parente vai, então vai ter a mesma ideia, entendeu? Meio que influenciado, e não pensa por quê, né? No mesmo caso, quem é a favor, né? Por que você é a favor da Dilma? Não sei, é porque o meu amigo que é a favor, eu sou a favor também. Tem gente que é assim, né? Não seja assim. Não seja gente assim. Maria vai com as outras. Na política a gente não quer militantes, pessoas que sejam Maria vai com as outras. Queremos pessoas que tenham opinião própria politicamente, e não só na política, né? Em qualquer coisa da sociedade, é bom as pessoas terem suas opiniões, suas convicções, sem ser manipulado por terceiros, sem influência de terceiros, entendeu? Ter seu cérebro, opinião formulada pelo seu cérebro. É isso que nós precisamos ser, entendeu? Contrário com a mídia, porque a mídia impõe um tipo de opinião, né? E as pessoas acabam sendo Maria vai com as outras. Não temos que ser Maria vai com as outras. Tem um problema aqui do Lula. O Lula foi denunciado por lavar dinheiro. Essa você achar que ele é santo, imaculado, é um demônio. É você, o criminoso, marginal, o maior 171 do Brasil. Cabe a vocês pensarem isso. Eu tenho minha opinião, né?
uma vez já me pôs essa opinião, né? Eu particularmente, até 2010, eu tinha uma opinião boa do governo. Entre 2006 e 2010, eu tinha uma opinião, assim, até 2006, eu tinha uma imagem boa do Lula, certo? Depois que teve umas coisas mal aí em 2006, eu comecei a não gostar muito do Lula, mas gostar dos planos do governo. Veja que coisa, separei o Lula do governo. Até 2010, quando teve a eleição da Dilma. A partir de 2013, quando começou a ser evidente que alguma coisa estava sendo escondida no Brasil, algumas coisas estavam sendo... A partir das manifestações de junho de 2013, começou a abrir a minha cabeça sobre a questão do governo. Comecei a raciocinar. E depois veio as bombas, né? Veio as denúncias, essa Lava Jato, outros tipos de denúncia, né? Aí que eu comecei a ter uma ideia. Nesse momento, eu sou contra, assim, eu sou a favor, sim, dela sair do cargo, do PT sair do cargo, né? Mas, claro, a gente tem que admitir também que o PT fez coisas boas no Brasil, fez. A gente não pode ser um tapado alienado, né? Já porque é contra, a gente tem que desmerecer o mérito dos outros. Não, a gente tem que analisar umas coisas que eles fizeram. Se é corrupto, se é sobre suspeita, já é outra coisa que aí o Ministério Público vai avaliar. Mas o que foi abertura de faculdade para as pessoas fazerem, a possibilidade das pessoas terem as coisas, ter os bem material, a questão da primeira casa, né, do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, a gente tem tudo, tem computador, tem celular, tem tudo bem acessível, graças a impostos e projetos que o governo do PT fez. Então, a gente tem que entender também, se eu estou fazendo vídeo aqui pro YouTube, tem um pouquinho uma coisa que o governo do Lula fez. Porque se fosse a época do Fernando Henrique, dificilmente iria acontecer, né? Vamos ser sinceros, né? Se fosse a época do Fernando Henrique, porque na época do Fernando Henrique era uma separação social, era maior no Brasil, né? Os burgueses tinham tudo, né? E os povos tinham praticamente nada, era submundo que a gente vivia. A gente ia pro centro, dos bairros mais cedo, a gente via um choque cultural diferente, voltava para a periferia, a gente via uma coisa totalmente diferente. Hoje a gente vê uma coisa um pouco mais uniforme. A diferença em periferia e burguesia, né, em bairros nobres, meio que caiu, né? O povo teve poder para consumo, né? E nós agradecemos a isso. Claro, teve corrupção, eles teve envolvimento em coisas erradas, em atos do mal, coisas erradas, mas a gente tem que ver que teve um lado bom. Mas não estou dizendo que o PT é santo, que o Lula é imaculado, que a Dilma é santa, não é isso. Jamais vou ter essa ideia. Por exemplo, eu sempre falo aqui, né, no canal, que o prefeito Fernando Haddad, para mim, é um dos melhores prefeitos que teve em São Paulo, né? Um prefeito com ideias diferentes, modernas, né? Não é igual o prefeito anterior, que inclusive é ministro das cidades da Dilma, que eu não quero nem falar o nome, que ele largou a cidade em 2006, né, com a cidade tava no mal mesmo, coisa ruim mesmo acontecendo, para cuidar do partido dele, do PSD, né? Mas fazer o que? Se não é um caso. Bom, então aí, continuando aqui, o Lula é denunciado por lavar dinheiro, o cerco está se fechando para o governo, para o Lula, né? Se vai ser impeachment, pode ser que aconteça impeachment, e na minha opinião, eu creio que vai ter coisa pior, na minha opinião, no sentido de renúncia. Eu acho que a Dilma vai cair, mas ela vai renunciar. Eu não creio que ela vai... Assim, impeachment pode acontecer, mas eu acho que pelo jeito que tá, muita denúncia... Acho que as denúncias estão muito piores do que da época do Collor, né? Na época do Collor a gente tinha algumas denúncias, opção, até coisa pior que foi confiscar, né, as poupanças, mas não chega a ser denúncias piores do que esse da Lava Jato. Lava Jato supera todos aqueles problemas que tivemos no começo dos anos 90. Né? Olha, eu tinha 7, 8 anos mais ou menos, 8 anos, e eu lembro das coisas. Eu assistia muito o noticiário, né? O Jornal Nacional, o jornal da... O TJ... como chama aquele jornal do SBT, que era Boris Casoy, que é o TJ Brasil, que não existe mais, ele só aconteceu nos anos 90, esse telejornal, que é o atual jornal do SBT, ele foi no mesmo horário. E eu assistia muito o jornal da TV Cultura, porque assistia muito da TV Cultura, eu assistia a programação inteira. E eu via o jornal, né, o Jornal da Cultura, 60 minutos. Aí eu via esses casos do Collor, esses casos do Paulo César Farias também. Aí que eu comecei a entender a política, entender o Brasil, isso com 8 anos de idade. Hoje em dia, muitas crianças com 8 anos de idade acabam vivendo no mundo alienado porque os pais não querem politizar os filhos. Os filhos precisam ser politizados.
Política não é assunto de adulto, política é assunto de todos. Desde o bebê até o idoso, é para todos. Né? Por isso que eu, com 8 anos de idade, eu já sabia que era colo, o que era impeachment, o que era isso. Em 94, 89, eu tinha 5 anos, eu já estava vivendo clima de eleição, ou seja, a gente tem que ser politizado, cara. Não tem jeito. Política é coisa que... tudo é política. Tudo é política. Bom, um abraço pra vocês. Que Deus esteja no coração de vocês. O vídeo tá estendido aqui. Eu não posso alongar o vídeo. Abraço pra vocês. Que Deus esteja no coração de vocês. E siga nas minhas redes sociais. Nilson Alves Ribeiro no Facebook. E nilson.alves.ribeiro no Instagram. Abraço pra vocês. E Nilson Suquita no Twitter. @Nilson Suquita no Twitter. Abraço pra vocês.